Muito bem, gente. Vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus. Depois teremos um momento de ceia. Pretendo ser breve, né? E o tema, você já pode ir abrindo. Eu vou usar alguns outros versículos, mas o texto base, ele se encontra em Hebreus, capítulo 10. Você já pode abrir Hebreus, mas para o finalzinho da sua Bíblia, depois de Filemão aí, você vai encontrar Hebreus. Se você encontrou Tiago, você volta um pouquinho. Como é bom estarmos de volta. Quem sentiu saudade aí, levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão, hein? Brincadeira. Tá louco, tio. Não, todo mundo ergueu a mão, tá? Mas é uma alegria mesmo a gente estar junto. Isso é muito legal, gente. E nós sentimos falta. E aí você pode estar dizendo assim, então por que a aliança fica essas duas celebrações aí, 3, sem se reunir? Né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso. E tem um motivo. O primeiro motivo é que a gente precisa dar descanso para os líderes e para os ministérios. Nós somos uma comunidade espiritual em transição. A gente está a caminho de se tornar uma comunidade, uma igreja grande. Tá? E nós não temos muitas pessoas ainda envolvidas com os ministérios. E às vezes, então, as pessoas dos ministérios, elas vêm todo ano servindo, e aí chega final de ano, uma data mais difícil ainda, a gente entende que tem que dar esse descanso. Às vezes nós não nos damos conta, mas para uma celebração, para nós estarmos aqui sentados, bonitinho, nós temos ministério infantil, ministério da hospitalidade, pessoal que vem aqui, chega, abre a aliança, abre as janelas, liga a luz, dá uma olhada nos lixos, prepara café, chá, biscoito. Tem uma turma que faz isso. Ministérios infantis são 4 salas, 3 salas, precisa professoras, facilitadoras, e por aí vai. O pessoal do louvor precisa vir antes, precisa ensaiar, escolher música, livraria, então, pessoas que vêm fazer abertura, pessoas que vêm preparar o estudo, e tudo isso, e por aí vai. Às vezes a gente não se dá conta, mas envolve uma estrutura. O segundo ponto é porque final de ano realmente é um tempo que muitas pessoas vão viajar. Por nós estarmos nessa transição, teríamos poucas pessoas na celebração. Então, eu acho que todo mundo gostaria que tivesse celebração final de ano, né? Evangeliza. Que final do ano que vem nós não paramos, né? É um bom motivo, vocês não acham? Né? Então, aproveitando, eu gostaria de falar sobre esse tema. Vamos lá, vamos aquecer. Não deixemos. Esse é o tema e é parte do versículo aqui de Hebreus 10. Nós vamos lá no versículo 23 até o 25. Vamos ler? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos ao amor e às boas obras. Olha só, incentivar uns aos outros em amor, em boas obras. Mais uma vez, olha só, já aquele tempo, hein? 2000 anos atrás, segundo o costume mas procuremos uns aos outros, ainda mais. Esse texto é fantástico, gente. Vamos orar? Senhor Jesus,
nos guia pela Tua palavra, pelo Teu estudo, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza como comunidade espiritual. E que nós entendamos, Senhor, a importância de participarmos como comunidade espiritual. De sermos membros ativos, participantes. Porque isso é um chamado Teu. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, trabalhe nos nossos ouvidos, trabalhe, Senhor Deus, no nosso entendimento e também no nosso coração, nas nossas emoções. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, quando nós falamos sobre a importância de participar, e quando eu falo do domingo, eu falo da célula também. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, optam por aquele que a gente gosta mais, né? Optam por aquele que gosta mais. E é muito legal, né, Arlete? Eu acho muito legal, porque a Arlete ela não tem como participar nas celebrações, né? Ela mora lá em Santa Catarina, né? E se a gente pudesse sentir o que a Arlete sente todo domingo, querendo ter o que nós temos aqui. E muitas vezes nós não valorizamos, gente. Muitas vezes nós não valorizamos. Que legal te ver aqui, Arlete. Muito legal mesmo. Então, a reunião como igreja, como comunidade espiritual, é mais do que um hábito, uma tradição. Às vezes a gente pensa, né? É hábito, né? Essa turma começou a se reunir no domingo, não tinha nada o que fazer, e agora a gente também, quando não tem nada o que fazer, eu vou para a igreja. Muitas vezes esse é o nosso entendimento, ele está errado. Esse é um chamado de Deus, é uma ordem bíblica. Parte do plano de Deus para o avanço do Evangelho, crescimento espiritual e comunhão com os santos. Então, não é apenas assim, eu vou porque eu gosto, né? Eu me sinto bem lá, né? Quando passa um estudo falando sobre prosperidade, cura. Não é assim? Não é pelo sentir. Deus ordenou que os seus discípulos se reunissem como igreja. E às vezes a gente quer sentir, quer entender, e é uma ordem de Cristo. Então, se eu faltar domingo, eu vou perder a salvação? Não. E pode faltar. E esses domingos que nós ficamos sem celebração, é legal. Porque a gente entende que não é a igreja que salva. Não é o prédio que é santo. Jesus fez isso por nós e o Espírito Santo habita em cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, se nós entendemos isso, entendemos que Jesus é o nosso Senhor e... isso aí tão afiado, né? A aulinha do batismo aí. Né? Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, né? Se Ele é o nosso Senhor, nós vamos obedecê-lo. Certo? Mas eu quero dar alguns motivos aqui, porque é importante a gente estar junto como comunidade espiritual. Adoração a Deus. Existe uma adoração em comunidade. Nós temos a nossa adoração no particular, mas existe uma adoração que ela é feita com a reunião dos santos, que expressa para a gente e para o mundo lá fora o quê? A nossa união, a nossa submissão a Deus, a nossa gratidão. E reflete o plano eterno de Deus. Adivinha, lá em Apocalipse, quando Jesus voltar, o que nós vamos fazer? Adorar a Deus. Vamos estar todo mundo junto lá, com um monte de anjo, vai estar todo mundo cantando e adorando a Deus. É uma das primeiras coisas que vai ocorrer. E isso é o quê? O que nós fazemos aqui está apontando para a eternidade. Adoração a Deus. A gente pode até adorar a Deus em casa, mas existe uma adoração bíblica que ela é feita em comunidade. Né? Aqui tem um versículo em Salmos 95, 6 e 7, está aqui na tela, que diz assim: venham.
nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sobre os seus cuidados. Há um chamado à adoração, né? Há um chamado a se prostrar diante de Deus. Nós, como comunidade, somos chamados a fazer isso. Toda vez que nós escolhemos, domingo, toda vez que nós escolhemos não vir por preguiça, por chuva, por frio ou por qualquer outro motivo, né? Além de não estar agradando a Deus, a gente está deixando de adorar Ele. Interessante isso, né? Segundo ponto, edificação mútua, gente. Edificação mútua, ninguém cresce na zona de conforto, ninguém cresce sozinho. Deus nos coloca numa comunidade para quê? Para a gente crescer espiritualmente uns aos outros, fortalecer uns aos outros por meio da pregação, da oração, do encorajamento. Eu sempre digo isso. Imagina você sozinho, nem a sua família, que você tivesse chegado aqui hoje, certo? Aí você chegasse aqui, a igreja né? Ia chegar bonitinho com a Bíblia, assim, né? Ia chegar, que estranho, né? A aliança está aberta, a janela aberta, a luz acesa, não tem ninguém ainda. Será que eu errei o horário? Não, mas está aberta, né? Aí tu vai ficar meio assim, tu vai sentar aqui na cadeira, tu vai ficar, que estranho, ninguém, mas não tem ninguém do louvor. Como que tu ia se sentir? Quando você falta a celebração, você pensa no seu irmão? O simples fato de você estar aqui, sentado hoje, sem fazer nada, pode estar até um sorrisinho, tá? É um motivo de encorajamento. Meu irmão, muitas vezes quando a gente falta, a gente não se dá conta disso. Vocês estão entendendo? Imagina como você ia se sentir se você estivesse aqui sozinho, né? Vocês estão entendendo como é importante a gente participar? Pensando no próximo e a nós mesmos. Gente, aqui nós somos confrontados, né? Na célula também, mas aqui na celebração, às vezes vem um estudo que vai confrontar a gente, que a gente vai sair daqui, não gostei. É o pregador que é ruim mesmo. A gente é confrontado pela palavra de Deus, em muitos caminhos. Quer ver um dos sinais para a pessoa caminhar para a destruição espiritual? Ela ficar sozinha. Ninguém vai corrigir o caminho dela. Você está entendendo o perigo? Por isso que Deus diz, é armadilha, é algo fácil para Satanás. Ela começa nos seus pensamentos, achar que, é isso aqui mesmo, e vai seguir com a vida. Quando vê, está afastada de Deus e acha que está vivendo certo. Agora, se tu está no meio de uma comunidade, essa comunidade vai começar a te moldar e a desenhar de, isso que eu estou fazendo não é muito legal, olha meus irmãos. Crescimento espiritual, oportunidade, gente, de você exercer o seu dom. Deus deu dons para todo mundo e os dons são ilimitados. Ilimitados. Quando você vem, toma um cafezinho e diz, que bom que domingo de manhã tem um cafezinho agora, né? É alguém exercendo o dom, né? Pais, quando vocês vêm aqui domingo, né? Tem aquela criança maravilhosa, né? Que só falta subir pelo teto. Aí chega na hora chega no momento de descer lá para... Tem gente exercendo o dom, cuidando, amando aquelas crianças, ensinando o evangelho para elas, e tantas e outras e outras. Quando você recebe um abraço de alguém, um oi de alguém, são dons que são exercidos. Quando alguém vem aqui e ministra um louvor, uma palavra, dons que são feitos para quê? Para edificação mútua. Todo domingo, quando a gente falta, o nosso dom também falta. Aí talvez você se pergunta, mas qual que é o meu dom? Talvez está já no simples fato. A gente procura, quando fala em dons, né? A gente procura coisas grandiosas, né? Será que eu consigo, né? Se fizer assim, sai um raio, uma coisa assim, né? Às vezes o teu dom é você chegar aqui e fazer que nem o Code, né? O Code chegou assim, Feliz Ano Novo para todo mundo!
Que alegria! Você está entendendo? E às vezes a gente procura algo. Estar junto, esse é o dom que Deus nos deu. A gente se sente amado, a gente se sente cuidado. Não é assim, gente? Todo domingo que a gente fica em casa, o nosso dom fica lá no sofá também. Quarto ponto. Aqui tem um versículo que eu quero compartilhar com vocês, em Efésios, tá? Ainda nesse ponto da edificação mútua. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar para que até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento no Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo Os dons, eles são usados com o propósito de edificar nós. Esse é o propósito. E Jesus fala isso. Todo domingo que a gente fica em casa, o nosso dom também fica. Terceiro ponto. Comunhão com os santos. A gente já falou um pouco disso. O que é a comunhão? A igreja é o lugar de unidade, amor entre os cristãos, onde compartilhamos as nossas alegrias e dificuldades. Cristão não foi chamado para viver isolado. Nós fomos chamados para viver em uma comunidade. E se você olhar o calendário da aliança, eventos como batismo, almoço, retiro, são para quê? Para a gente estar junto. Para a gente andar junto, para a gente se conhecer. Nós somos chamados, e nós gostamos de falar aqui, comunidade e família espiritual, ok? Promovendo essa unidade, compartilhando cargas e alegrias. Quarto ponto, cumprimento da missão de Deus. Como que a gente vai ser fiel a Deus na missão que Ele nos deu, se nós não participamos? A reunião, ela fortalece a igreja para cumprir a grande comissão. Jesus chamou todos nós, Não foi só o Vanderlei, viu? Não foi só a Suzy. Chamou a todos nós para sermos o quê? Sal e luz no mundo, para brilhar para as pessoas. E como que a gente faz isso? Não é melhor ter uma comunidade forte? Não é melhor tu ter ministérios, A Adri estava falando comigo hoje de manhã, Diogo, conheci um jovem aí e vamos ver se ele vem. E eu já pensei, que legal, eu posso andar com esse jovem, tem um ministério de jovens. Olha que legal isso, gente. Então, nós fazemos parte dessa comunidade para atingir esse propósito, para que mais e mais pessoas conheçam esse amor. Olha que interessante, nós somos eu vou usar essa palavra, instituição, a única que vive para os de fora. O clube Giovana, Santa Rita, quem é sócio aí sabe. Esses clubes vivem para as pessoas, para os sócios, para as pessoas de dentro. Não é assim? Pensando na estrutura, pensando tudo para as pessoas de dentro. Nós também temos essa parte. Mas tudo que nós fazemos aqui é para refletir o que acontece aqui lá fora. Nós somos a única instituição que vive para os de fora. E essa é a nossa missão. Jesus nos chamou para isso. Concluindo, então, eu acho que tem que... concluindo. Vamos ler o primeiro ponto junto aí? Reunir-se... É um chamado bíblico, é importante ficar claro. Gente, se eu não puder faltar porque aconteceu uma emergência, estou doente, alguma coisa muito importante, hein? Muito importante. Tá? A gente entende, 100%. Mas agora, como tem sido a tua frequência em 2024?
né? Isso é muito importante a gente entender, não é opcional. É essencial. É essencial, né? É essencial. Então, é importante nós entendermos isso. Aplicação, gente. De coração, reflita sobre como você tem priorizado a reunião da igreja e busque formas de ser ativo à sua comunidade espiritual. Desafio, vamos ler? E aí, desafio bom ou não? Desafio excelente. Além de nós nos desafiarmos pessoalmente e entendermos a importância da celebração, vamos aplicar isso. Vamos convidar alguém essa semana, próxima semana, para participar do grupo Célula e começar o ano cumprindo esse chamado de Cristo, que é o evangelismo. Amém? Vamos orar e já vamos nos preparar pela ceia, para a ceia. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Deus, nos conduza, Pai amado, nesse momento da ceia. Seja para a tua honra e para a tua glória, Pai. Que nós, como comunidade espiritual, possamos entender o teu chamado, Senhor Jesus, para sermos uma unidade. Senhor Deus, tu chamou cada um de nós para participarmos, Pai, que nós tenhamos esse entendimento. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para 1 Coríntios, por favor. Vou ler aquele nosso texto conhecido. 11:23. Depois da foto do Arthur. A foto do Arthur. Foto do Arthur. Tá aí? Tá. 11:23 diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Até aqui. O versículo 28, ele vai dizer: examine-se cada um a si mesmo. Quem pode tomar a ceia do Senhor? Aquele que entregou a vida para Cristo. Simples assim. Não precisa ser batizado, não precisa nem ter tomado banho hoje de manhã. Deus, ele nos dá acesso à sua mesa por todo aquele que entregou sua vida para Cristo. Se você está em dúvida, conversa com Deus sobre isso. A única restrição é que Deus pede que a gente não faça isso indignamente. O que quer fazer indignamente? Todos nós somos pecadores, E a gente não reconhecer isso e vir querer sentar à mesa do Senhor. E a gente estar vivendo em pecado e não pedir perdão. É tão simples, gente. Jesus pede que a gente se achegue a Ele. E peça, reconheça a nossa situação, peça perdão. E nós todos somos convidados assim, a partir do pão e beber do cálice. Amém? Vamos ter um minutinho de oração aí, conversar com Deus. Conversa você com Deus aí, um minutinho.